e funções, nós fizemos uma revisão, então faz bastante tempo que nós não vimos derivadas. Vamos nos lembrar, então, um pouquinho antes de dar continuidade à primeira aula. O que é derivada? Derivada é uma inclinação. Uma inclinação, ela é medida como a altura dividido pelo comprimento, né? Então, essa é uma inclinação. Vamos supor que aqui tenha 30 metros de altura e aqui tenha 100 metros de comprimento. A inclinação, que eu vou chamar de derivada, é de 30%. Em matemática, em cálculo, nós dizemos que a inclinação é de 0,3. Uma inclinação de 40% seria uma inclinação assim, ó. Então, eu tenho 40 metros para cada 100. Da mesma maneira, em um gráfico de uma função, eu tenho a inclinação da curva nesse ponto aqui, que é diferente da inclinação nesse ponto. Nesse ponto, a inclinação é assim, nesse ponto, a inclinação é assim. Bom, mas como que eu meço as inclinações? Matematicamente, para desenhar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu pego um ponto um pouquinho mais para frente, mas muito pouquinho mais para frente, né? Tão pouquinho que se esse ponto aqui for x, esse ponto aqui, ó, vai ser x mais um delta x. E lembrando que para dizer que ele é um pouquinho mais para frente, delta x tende a 0. Todo ponto. Ô, professor, x... bom dia. Bom Desculpe dia. Desculpe te interromper. Eu acho que o Iaia está numa outra sala e ele quer vir para essa. Ele vai ter que clicar no link e fazer alguma coisa. Eu acho que ele está lá na outra sala e está tentando, de repente, vir para essa. Só para avisar o professor. Tá, então eu te pediria para avisar para ele, pode ser pelo WhatsApp, para ele clicar no link e vir para essa sala aqui. Esse x, ele vai ter um y correspondente que nós vamos chamar de f de x. E o x mais delta x vai ter um correspondente f de x mais delta x. Luciano, você avisou o Iaia? Estou tentando avisar, professor. Ah, obrigado. Como que eu vou achar a inclinação? Eu vou dividir essa altura por essa largura. Essa altura é f de x mais delta x menos f de x. Agora eu consigo calcular a inclinação. A inclinação vai ser essa altura dividido por essa largura. Vai ser f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. O problema é que se eu não aplicar o limite aqui, eu vou ter um valor menos o mesmo valor, que vai dar 0, dividido por 0. Eu não posso fazer isso. Só se eu aplicar aí uma artimanha, né? Eu vou fazer, então, o limite quando o delta x tende a 0. Aí dá certo. Tá? Daí eu dividi essa altura por essa largura. Bom, e quando esse ponto está praticamente aqui em cima, então, ao invés de achar a reta secante, eu achei, né, eu acabo achando a reta tangente. Porque esse ponto não vai estar tão longe, ele vai estar em cima desse ponto aqui. Muito bem.
Vamos a um exemplo. Vamos considerar uma partícula que o espaço, né, ele se dá por essa fórmula, por essa equação. Né, e nós queremos calcular as velocidades. Eu acabei de copiar o exercício para colar aqui no quadro. Nós temos uma partícula cuja posição é dada por essa equação. Encontre a posição da partícula no tempo 2. A posição da partícula no tempo 2 é S igual a 3. Encontre a velocidade da partícula no tempo igual a 2. Bom, na verdade, eu posso encontrar a posição da partícula não só no tempo igual a 2, eu vou fazer de 2 até 5 ou até 6. Então, vou fazer T, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou colocar S. Por enquanto, eu não vou usar nada de derivada. Nadinha. O S, quando T igual a 0, é 1. O S, quando T igual a 1, vai ser 1 mais 5 menos 2. 6 menos 2, 4. Quando T igual a 2, eu vou ficar com 1 mais 10, estou olhando para aquela fórmula, menos 2 vezes 4, isso vai ser 11 menos 8. 11 menos 8, que vai dar 3. Parece que o S está diminuindo, né? Ele de 1 aumentou para 4 e depois caiu para 3. Agora, e faz sentido, né? Por conta desse menos T ao quadrado, faz todo sentido. Agora, para o S igual a 3, bom, eu vou começar a cansar de fazer um serviço braçal, eu vou usar um software aqui para me calcular essas outras e aí eu preencho a tabela. Eu vou colocar aqui, então, S de T igual a 1 mais 5 vezes T menos 2 vezes T ao quadrado. S, vamos ver se a gente acertou ali, o S de 2, 3, acertamos. S de 3 menos 2. S de 4 menos 11. E S de 5 menos 24. Foi pedido para calcular a velocidade só no T igual a 2, mas eu vou calcular a velocidade em mais pontos, né? Calcular em todos eles. Velocidade. Como eu encontro a velocidade a partir do espaço? Bom, quando eu fiz física, no segundo grau, que hoje é ensino médio, a velocidade era variação do espaço sobre a variação do tempo. Mas isso aqui era uma velocidade média. Então, se eu viajo daqui para São Miguel do Oeste, se eu quero saber a velocidade média, eu pego a distância, imagino que sejam, sei lá, 700 quilômetros, né, e vamos supor que eu leve 10 horas para fazer a viagem. E fui rápido, hein? Eu vou manter a média de 70 km por hora, né? Para quem já fez média de viagem, né, nas nossas estradas, sabe que o cara tem que fazer verdadeiras loucuras para fazer uma média de 70 km por hora. Ah, mas eu ando a 120, 140.
Mas quanto tempo você fica parado? Então, é uma média... Se alguém me falar que fez uma média de 70 km por hora, eu sei que a pessoa já corre demais o trânsito. Ou fez assim, tipo Balneário Camboriú, Curitiba, que é tudo duplicado. Porque é uma velocidade enorme para ser velocidade média. Bom, vamos calcular a velocidade instantânea, tá? Porque daqui para São Miguel do Oeste eu posso muitas vezes andar irresponsavelmente a 140 e outras vezes eu tenho que estar parado. A velocidade instantânea eu encontro quando o ΔT tende a zero. Então, a velocidade instantânea vai ser o limite quando ΔT tende a zero de f de t mais ΔT. Então, vai ser 1 mais 5t mais ΔT. Eu estou olhando para aquela fórmula lá em cima, ó. Menos 2t mais ΔT ao quadrado. Esse aqui é o f de t mais ΔT, menos o f de t. O f de t é só colocar t ao invés de t mais ΔT. 1 mais 5t menos 2t ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por ΔT. Aqui claramente eu vejo que esse 1 pode ser cortado com esse 1. E o resto não está tão claro. V de t é igual ao limite quando ΔT tende a zero sobre ΔT 5t mais 5ΔT. Menos 2, aqui eu vou ter que aplicar o quadrado antes, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, esse menos vai multiplicar esse e esse aqui, que a gente pode se confundir algumas vezes. É tão simples e a gente pode fazer coisa errada. Menos 5t mais 2t ao quadrado. Bom, tomando todo o cuidado, continuemos. Sobre o ΔT. Agora, o que eu posso cortar mais? 5t com menos 5t. Mais nada por enquanto. Aqui vai ficar 5ΔT menos 2t quadrado. Ou cuidado para não fazer coisa errada com esse menos aqui, ó. Eu já errei muito nisso. Menos 2t ΔT. Menos 2 não, menos 4. 2 vezes 2. E aqui, menos 2 ΔT ao quadrado. Mais 2t ao quadrado. Mais algo aqui apareceu para cortar, esse com esse. Não tem mais nada para cortar. Não aparentemente. Limite quando ΔT tende a zero, sobre ΔT. Agora aqui tem ΔT, aqui tem ΔT, aqui tem ΔT ao quadrado. Então, ΔT que multiplica 5 menos 4t menos 2ΔT. Posso cortar agora esse com esse.
E, além disso, como eu cortei o de baixo, eu posso dizer que este daqui vale 0. Logo, V de t ficou igual a 5 menos 4t. Achei a fórmula da velocidade instantânea e não da velocidade média, né? Que é o que eu quero a velocidade instantânea. Então, professor, aqui deu... Sim? Por que o menos 2t pode cortar igual a 0? Vamos voltar lá, essa é uma excelente pergunta. Tá? Depois que eu cortei esse ΔT, com esse ΔT, sobrou só isso aqui, né? E o ΔT tendendo a 0, agora eu posso colocar ele igual a 0 porque não me gera nenhuma indeterminação. Se eu colocasse ele antes, se eu colocasse o ΔT antes igual a 0, eu teria um problemão, quer ver? Eu vou fazer o que eu não poderia fazer, né? Vamos supor que eu colocasse o ΔT igual a 0 até lá no começo já, né? A princípio eu poderia, então, esse aqui é 0, esse aqui é 0, e esse aqui é 0. Eu ia ficar com 0 dividido por 0, então isso é uma indeterminação. Eu tento resolver o limite, né, até chegar num resultado que não seja uma indeterminação, quando possível, nem sempre é possível. Tá? Por enquanto, nessas aulas de derivadas iniciais, a derivada sempre vai existir. Tiago, ficou claro isso? Sim, é que eu esqueci do limite, tem que tender a 0. Isso. Outra coisa, né, Tiago? Uma coisa que não tem nada a ver com derivada. Vamos pegar a função assim, y igual a 2x² dividido por x. Tá? Essa função não existe em x igual a 0. Você concorda comigo, Tiago? Sim. Mas quando x chega pertinho de 0, quando x chega pertinho de 0, para quando que tende o y? 0, alguma coisa. Complicado, né? Vamos ver. Limite, vamos escrever assim, de x tende a 0, de 2x² sobre x. Daí agora você pode cortar esse com esse. Quando x tende a 0, o y tende a 2 vezes 0, que é 0. Eu não estou dizendo que o y é 0, ele tende a 0 quando x tende a 0. Eu vou fazer o gráfico de 2x² sobre x agora. É complicado isso aí, não é simples a interpretação. Eu vou fazer um novo arquivo e com este gráfico agora aqui. 2 vezes x², né? Isso aqui tem pouco a ver com derivada, isso tem tudo a ver com limite, tá? Então, isso aqui é praticamente a reta y igual a 2x, com exceção do x igual a 0. Né? No x igual a 0, pode ver que tem essa bola aberta aqui. Mas a gente percebe que conforme x tende a 0, y tende a 0. Né? Eu poderia fazer isso aqui, ó, mais 3, pronto. Daí, quando x tende a 0, y tende a 3 agora. Ó, quando x tende a 0, y tende a 3. Se eu colocasse mais 4, né? Agora, conforme x tende a 0, né, ele tende a 4. Né? Eu acho que Tiago esclareceu bastante a diferença, como você disse, né? Eu não tinha entendido que era o limite e não a função. Acho que esclareceu bem, né? Sim. A derivada é a divisão, ela é a divisão de, eu poderia dizer que é de 2, se eu falar que é divisão de 2 limites, não, é o limite de uma divisão. A derivada é o limite de uma divisão, né, de 0 dividido por 0, de uma inclinação, né? Onde a gente viu que é uma inclinação, onde aqui, nesse caso, era ΔS e aqui ΔT. Né? A derivada é ΔS dividido por ΔT, né, quando ΔT tende a 0. Só que se ΔT tende a 0, ΔS também tende a 0.
Então, na verdade, a derivada é um 0 sobre 0. Né? No limite, isso pode valer alguma coisa. Vamos calcular e depois ver os gráficos disso aqui. Ó. Então, 5 menos 4t, eu já vou fazer aqui no Excel, né? Porque não faz sentido a gente ficar fazendo isso na mão. E outra, né? Tá na hora da gente aprender um pouquinho do Excel. Eu fico tão bravo quando sabem o Instagram tão bem e não sabem o Excel. TSV. O T a gente vai fazer variando de 0 até 1. De 0 até 1, de 0 até 5. 5. O S é igual a 1 mais 5 vezes T menos 2 vezes T ao quadrado. Vem aqui um cliquezinho duplo. E o V, 5 menos 4T. Igual a 5 menos 4 vezes o tempo. Clique duplo, vai para cá. Ótimo. Vou dar um Ctrl X, porque ele fez no meio da planilha. Eu quero colocar ele lá no comecinho. Agora eu vou fazer o gráfico do tempo, do espaço e da velocidade. Esse aqui me parece um bom gráfico. Tá aqui. Então, eu tenho a velocidade. E o espaço. O estranho é que essa velocidade... Não, a aceleração sempre é negativa. Não tem nada estranho. A velocidade começa positiva. Né? E ela passa a ser 0 a partir daqui, ó. Eu vou fazer só até 4 esse gráfico para ele ficar mais bonito. Né? A velocidade ela passa a ser 0 só a partir daqui, ó. Aqui onde ele atinge a altura máxima, né? Parece que eu joguei alguma coisa para cima, ó, ela foi para cima, depois caiu. É claro que depois que atinge a altura máxima, a velocidade começa a ser negativa. E essa reta aqui significa que a aceleração sempre é negativa, né? A inclinação da velocidade é a aceleração, assim como a inclinação do espaço é a velocidade. Ó. Aqui a inclinação está positiva, logo a velocidade é positiva. Aqui a inclinação é 0, logo a velocidade é 0. Aqui no 3, por exemplo, a inclinação é negativa, logo a velocidade é negativa. Compreender as inclinações é fundamental na engenharia. Se vocês fossem me pedir o que é mais importante na engenharia, compreender as inclinações. Claro que você não compreende as inclinações, você não sabe o que é um limite. Né? Então, tudo é casado, tudo é importante. Eduarda, tranquilo até aqui? Sim, professor. Sim. Beatriz, Maria Eduarda, Luciano. Tranquilo, professor. Legal. Yaya, como é que tá até aqui? Alguma coisa que eu repita? João Pedro? Yaya, tá me escutando? Eu tô vendo você aqui. Mande algum sinal. Bom, tá aqui, tudo tranquilo, beleza. Então vamos continuar a nossa aula. Nós tivemos que fazer uma breve revisão, né, para entender de novo o que são derivadas. O Rian poderia me dar uma ajuda, Rian? Me explica de novo o que é derivada, assim, de um jeito bem simples para eu entender. Eu diria que é taxa, professor. Taxa. Taxa.
Taxa. Vou no banco, tem taxa de juro. Tá. O que é uma derivada? É o quanto que a variação em y ocorre sobre a variação em x, ou melhor. Agora tá certo, sim. tá certo. Quanto a variação em y ocorre sobre a variação de x. Agora sim, agora eu consegui entender melhor. Tá. A Eduarda conseguiria me explicar, ou complementar, ou dar mais alguma dica de derivada, qualquer palavra relacionada à derivada? Eu acho que não. Não? Então tá, então indique alguém para falar aí, Eduarda. Pode ser a Beatriz? Professor, vai deixar essa para mim? Não, não vou, não. Beatriz? Não vem nada assim na cabeça? Você está entre nós, Beatriz? Tá, porque respondeu? Não sai nada? Maria Eduarda? Não veio nada, tá bom. Maria Eduarda, não veio nada? João Pedro? Gente, se nós não soubermos isso, nós estamos ferrados, tá? Eu vou dar a primeira letra, e eu quero, o primeiro que disser aqui, eu vou ficar muito feliz. Começa com a letra IN, dei até a sílaba. IN, o que é a derivada? Não vai me dizer que é inversa, pelo amor de Deus. O que é a derivada? Instantânea. De certa forma ela é uma instantânea, sim, mas não é instantânea, é quase, tem tudo a ver com, tipo, é velocidade instantânea, tá certo, Bruno Ângelo? Tá certo. Mas tem mais um vamos lá. Inclinação. Inclinação, incremento, todas são palavras certas, mas a mais certa que eu buscava era inclinação. Tá? Porque se eu tenho uma curva, essa curva ela foi meio, né, não é nem função, vamos desenhar de novo. Se eu tenho uma curva, né, eu tenho um ponto aqui, né, eu pego um outro ponto aqui bem pertinho, esse é um incremento, sim, esse é um incremento, esse é outro incremento, né, esse é o ΔX e esse eu vou chamar aqui de ΔY, né, a divisão de ΔY por ΔX é a derivada, que é igual à inclinação. Né? Então, a derivada mesmo é a inclinação, porque é a divisão de dois incrementos. A derivada é inclinação. Não pode deixar de saber isso, senão você não sabe nada de derivada. Isso é o mínimo que a gente tem que saber de derivada. Tá? Como é que é a inclinação? É só ver, ó, pega esses dois pontinhos, traça uma reta. Tá difícil de pintar a reta aqui, descer. Traça uma reta. Né? Aqui você tem a reta. Vê se a reta não dá a inclinação dessa curva aqui. A reta tangente é a inclinação na curva. Então, não tira da cabeça, Leônidas, o que é derivada? Responda rápido. Meu Deus, isso é rápido, Leônidas. Não sai nada? Luciano, o que é a derivada? É a inclinação da reta, professor. Isso aí. Mas depois dessa ficou fácil, né? O que é a inclinação? O que é a derivada? Ficou fácil, professor. Ficou fácil, mas eu... Bom, o Leônidas aqui agora respondeu também, um pouquinho antes aqui no chat também. Bom, encontre a taxa de mudança de y com relação a x. Bom, a taxa de mudança de y com relação a x é a inclinação, é a derivada, né? A mudança de y é ΔY, a mudança de x é ΔX. A taxa de mudança de y com relação a x. Né? dy igual a 2x mais 1. Bom, eu vou pensar. Y igual a 2x. Não preciso nem saber derivada para fazer isso. Ó. Bom,
Eu poderia fazer um ΔX tendendo a zero, mas o que eu verifico aqui, ó, é que o y só muda quando o x muda. Então, esse menos 1 aqui não faz nem cócega. O que interessa é só como o y muda com relação ao x. Não depende desse menos 1, a variação. Né? Quer ver? Ó? Vamos fazer assim. Ó. Quando x igual a 1, eu tenho y igual a 1. Quando x igual a 2, eu tenho y igual a 3. Fazer mais uma aqui. Quando x igual a 3, é isso aí, Yaya. É isso aí, Yaya, tá certo. Quando x igual a 3, y igual a 5. Agora, daqui para cá, bom, eu sempre tive ΔX igual a 1 aqui, ó, ΔX igual a 1. E quanto que é o ΔY? O ΔY sempre foi igual a 2. Quanto que é ΔY sobre ΔX? 2. Então, para essa equação, o ΔY sobre ΔX deu 2. O número que está aqui na frente, né? E o outro vai ser menos 5, claro, né? Porque o y varia com o x de acordo com o número que está multiplicando aqui na frente. Né? Quando uma reta é lindo, né? Você também poderia fazer o seguinte, você poderia calcular a derivada de uma forma mais formal, porque foi extremamente informal o que nós fizemos. Eu aconselharia a fazer o seguinte aqui, ó. Vai fazer o limite, porque daí vale para tudo, não só para reta, né? Quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, então 2x mais ΔX menos 1, colocar um colchetes aqui, menos f de x sobre ΔX. Essa é a maneira formal e correta de se fazer. Limite quando ΔX tende a zero, sobre ΔX. Aqui em cima vai ficar 2x mais 2ΔX, menos 1, menos 2x, mais 1. Toma cuidado com isso aqui. Agora, este corta com este corta com este, só sobrou esse ΔX para cortar com esse ΔX, maravilha, isso aqui deu 2. Deu 2, não depende de x. Isso faz todo o sentido do mundo, porque essa reta y igual a 2x menos 1, ela está representada em aqui azul, tá? Y igual a 2x menos 1. A inclinação dessa reta muda? Não. O ΔY sobre ΔX dessa reta, em todo, né? Se você pegar quaisquer dois pontos aqui, pode até pegar longe, não precisa nem pegar perto, porque é uma reta. O ΔY sobre ΔX vai ser de tal forma que esse sempre vai ser o dobro desse. O y sempre vai ser, né, o ΔY sempre vai ser 2 vezes ΔX. Ela vai ter inclinação 2. A inclinação dessa outra reta preta aqui, ela é menos 5. Por quê? Porque para cada x que eu vou para lá, eu desço 5 para baixo. Por isso que a inclinação é negativa. É só fazer o mesmo conceito, né, de derivada que você vai achar um menos 5. Aqui eu tenho um bom exemplo. Esse não é tão bom, por isso que eu acabei, né, não agrega nada. Esse aqui, seja y igual a x² mais 1. Agora nós temos uma parábola, se eu me lembrar um pouquinho de funções. Y igual a x², ele está aqui, né? E x² mais 1 simplesmente está aqui, ó, né? Passa pelo 1. Tá? É uma parábola e que ela passa pelo 1 aqui. Ela não chega nem a zero. O menor valor dessa função é 1.
Encontre a taxa média de mudança de y com relação a x no intervalo de 3 a 5, para ver como a média engana. Quando x igual a 3, quando x igual a 3, o y vai ser 10, né? 9 mais 1. Quando x igual a 5, o y vai ser 26. E agora eu vou achar ΔY sobre ΔX, vai ser 16 sobre 2, que é 8. Bom, essa é a inclinação média. Como assim? Bom, eu vou desenhar de novo essa parábola aqui nesse cantinho que tem um espaço. Eu pego aqui o ponto 3 e o ponto 5. No ponto 3, eu encontrei 10. E no ponto 5, eu encontrei 26. E eu encontrei agora essa inclinação média. Bom. Agora é pedido a taxa instantânea quando x igual a... Eu vou fazer quando x igual a menos 4 e quando x igual a 4. Quando x está aqui no meio também eu vou fazer. Me faz mais sentido saber quando x igual a 4, né? Me parece que a taxa de inclinação quando x igual a 4, ela vai ser muito parecida com essa taxa média aqui. Tá? Eu já vou explicar por quê. Tá? Vou desenhar de novo. Ó, eu tenho uma inclinação aqui. Eu tenho outra inclinação aqui. Né? E se eu pegar a inclinação aqui no meio, me parece que é a inclinação média dessas duas. Né? Ou parece que é essa daqui. Ó. A inclinação aqui no meio é igual a essa inclinação média. Faz sentido. Faz sentido. Tá? Primeiro eu vou calcular a derivada, né, de x² mais 1, que ainda não foi calculada. Y igual a x² mais 1, e eu quero a derivada. Derivada igual ao limite, quando ΔX tende a 0, de x mais ΔX ao quadrado mais 1, menos f de x, que é x² mais 1, sobre ΔX. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, hein? Menos x², menos 1. Corta. Tem ΔX aqui, tem ΔX aqui, vou colocar em evidência. ΔX em evidência, que multiplica 2x mais ΔX. Aqui tinha o mais 1 que eu não coloquei, né? Tomar cuidado, que aqui tem o mais 1. E cá vai cortar esse mais 1 com esse menos 1. Tudo isso aqui sobre ΔX, corta. Agora eu posso substituir ΔX igual a 0. A derivada vai dar 2x. Então, a derivada dessa função aqui é 2x. Bom, se a derivada de x é 2x,
eu vou achar a derivada de 4 e a derivada de menos 4. A derivada de 4 é 8, olha lá, ó, deu o mesmo valor. E a derivada de menos 4 é menos 8. Claro, porque aqui em menos 4, a derivada ela tem que ser negativa mesmo, porque a inclinação é negativa. Faz todo o sentido do mundo. Eu também vou fazer o gráfico de x² mais 1 e de 2x, para ver se eu entendo melhor. x² mais 1. Ah, como é que está embaixo do eixo? É que o eixo estava lá no 40, né? O lugar certo do eixo é aqui no 0, né? Nesse 0 e no outro 0. Nós andamos mudando ele de lugar. E aqui é 2x. Eu vou fazer essa aqui, era até 5, se não me engano. Eu vou fazer de menos 5 até 5. Era até 5, sim. Agora fica mais fácil de verificar aqui, ó. E 2x é a derivada. Tomem cuidado que não tem nada a ver com a tangente nesse ponto aqui, tá? 2x simplesmente é a derivada indicando que aqui em menos 4, ó, aqui tá, ó, que aqui em menos 4, né, a derivada vale menos 8. Vamos ver se é mesmo? Colocando uns tracinhos aqui, ó. Aqui em menos 4, a derivada vale menos 8. Eu não vou colocar bem certinho no lugar, né? Mas é menos 8. Dá para perceber isso. Além disso, a derivada aqui no x igual a 4 vai dar igual a 8. A derivada está aqui embaixo, ó. Vai dar 8. Né? Tá aqui. O que nós fizemos? Tá? Agora vamos ao que nós fizemos. Deixa eu tirar esses caras daqui agora. Nós calculamos uma inclinação média de 3 a 5. Primeiro, né? Que é essa aqui, ó. Uma inclinação aqui, ó. Nós calculamos uma inclinação média, primeiro, fazendo esse delta y dividido por esse delta x. E depois nós acabamos, meio que por esperteza, fazendo a inclinação exata aqui no meio. Essa inclinação exata, e essa inclinação aqui no meio, ela é exatamente igual à inclinação média de se pegar esses dois pontos, tá? Nada assim tão fenomenal, né? Mas é legal saber. Eduardo, você entendeu o que nós fizemos? Samantha? Mais ou menos, professor. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, vamos fazer novamente. Nós tínhamos uma função assim, Eduardo. Talvez ficou muito pequeno aquele gráfico. Nós tínhamos uma função x² mais 1. Aí, entre dois pontos, nós calculamos delta y e delta x. Esses pontos eram 3 e 5 aqui para x. E daí para y era x² mais 1. Então dava 9 mais 1, 10. E aqui 25 mais 1, 26. Bom, eu posso calcular a inclinação média dessa. Como é uma curva e os pontos estão muito longe, o máximo que eu consigo é essa inclinação média. Né? E essa inclinação média é 16 dividido por 2, certo? Ou não certo?
Eduardo, é com você? Não sabia que era comigo, não. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Tá. Agora, e se eu fosse calcular agora a inclinação instantânea no ponto x igual a 4? Bom, a inclinação instantânea nesse ponto, né? Eu não preciso nem saber quanto que vale o y, né? É fácil de calcular, né? Tanto é que ele é 16 mais 1, 17, né? Mas a inclinação instantânea é dada pela reta tangente e ela tem cara de ter a mesma angulação com a reta verde, né? Eu só não tenho certeza, só tem cara. E para eu saber a inclinação da reta tangente, eu faço o quê? Bom, eu faço a derivada, que é igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Ou seja, derivada de x é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de x quadrado mais 1 é a função. Então, é x mais ΔX ao quadrado mais 1, menos f de x, sobre ΔX. Aí eu resolvo todo esse limite, não vou resolver ele agora, e ele vai dar 2x. Bom, quanto que é a derivada no ponto 4? 2 vezes 4, que é 8. Acabei de descobrir que a derivada no ponto médio foi igual à inclinação média. Né? Não parece nada demais, mas também não me parece tão simples, né? Mas ficou mais claro, Eduarda? Agora sim, obrigada. Imagina, Maria Fernanda. Leônidas, Tiago, vamos se manifestando aí. Kailane, Gabriel, Samanta. Samanta já falava mais, está muito quietinha, Samanta. Henrique. Até agora para mim tá indo tranquilo. Tá tranquilo? Legal, Gabriel. Uhum. Legal. Bom, vamos seguir. Encontre a derivada, sempre né, com relação a x, né? Nossas funções em cálculo 1 são todas com relação a uma derivada só, pode ser x ou tempo, claro, né? O t ou qualquer outra, né? Mas sempre é com relação a uma variável só. E use-a para encontrar a equação da tangente de x quadrado, de y igual a x quadrado em x igual a 2. Então, nós queremos saber a equação dessa reta cor-de-rosa aí, né? A equação dessa reta cor-de-rosa é ax mais b. A equação de qualquer reta é ax mais b. Eu sei que essa reta passa pelo ponto 2 e 4. Então, a partir de y igual a ax mais b, eu já sei que 4 igual a a vezes 2 mais b. Eu preciso de duas equações, né? Tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Mas, olhando para a equação da reta, de novo, ax mais b, joga o b para o lado de lá, ou até outra coisa, você se lembra de outra equação da reta parecida com essa, que era y menos y0, dividido por x menos x0, igual a A. Tinha uma equação da reta assim, ΔY sobre ΔX igual a A. Né? Ou seja, numa reta, não importa a reta,
né? Sempre o ΔY sobre ΔX, ele é constante. Isso é natural de uma reta, né? Não vou nem chamar de A, vou chamar de K, né? Para não confundir com A lá de cima. Então, eu parto dessa premissa que o ΔY sobre ΔX da reta sempre é constante. Bom, vou seguir um pouquinho mais com isso aqui. Y menos Y0 igual a K, X menos X0. Né? E aqui eu vou ficar com Y igual a KX menos KX0 mais Y0. Sendo Y0 e X0 números, né? Veja que isso aqui é o AX mais, né? E tudo isso aqui é o mais B. Bom, então o número que vai na frente do X é esse K. Esse K é a inclinação. Bom, então eu tenho que descobrir a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta rosa é igual à inclinação da curva nesse ponto. Eu consigo achar a inclinação da curva nesse ponto pela derivada. Primeiro vou achar a derivada de y igual a x quadrado. Então, o limite, quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX ao quadrado menos f de x sobre ΔX. Isso aqui é a derivada. Vou colocar aqui d de x, né? Vai ser uma função também. Se eu fizer as continhas aqui, vocês vão fazer em casa depois, vocês vão descobrir que a derivada de x vai dar 2 vezes x. Só que essa função derivada vale para toda a função. Eu só quero no ponto x igual a 2. Derivada no ponto x igual a 2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. Bom, se a inclinação vale 4, eu acabei de achar o A da reta, né? E a reta vai ser igual a AX mais B, 4x mais B. Bom, eu tenho essa equação do 4x mais B e aquela outra lá. Bom, mas se o A vale 4, ficou fácil, porque 4 igual a 4 vezes 2 mais B. E agora B vai dar menos 4. Achei o B. Se eu achei o B, eu volto para lá e eu tenho que a equação da reta tangente é 4x menos 8. E eu vou testar se isso deu verdade. Tá? Se 4x menos 8 é a reta tangente cor-de-rosa aqui. Se ela bate uma vez só nessa parábola. X quadrado, x, e agora 4x menos 8. 4 vezes x menos 8. Ela não bateu, tem alguma coisa que nós fizemos errado. Tá? Ela não bateu, ela deveria tocar uma vez. Vamos voltar lá para o nosso... A derivada dá 2x, no ponto 2 a derivada dá 4. E aqui é 4 vezes 2, 8. 4. B dá menos 4, não dá menos 8. Por que aqui está menos 8? Aqui é menos 4, ó. B é menos 4, ó. Aqui, ó. Por alguma razão nós colocamos menos 8. Y igual a 4x menos 8. Menos 4, por favor.
Agora sim, vou dar um zoom, fazer de menos 3 a 3, como está o gráfico original. E vejam que toca exatamente aqui na parábola, no ponto 2 e 4. Vamos colocar os tracinhos. Ponto 2 e ponto 4. Pode ver que toca exatamente nesse ponto aqui. Bom, aqui nós temos a mesma função, né, com aquela reta tangente que nós acabamos de encontrar, e mais outras retas tangentes, né, indicando onde a inclinação é menos 4, onde ela é 4 e onde, obviamente, ela é 0. Né? Aqui embaixo essa inclinação é 0. E aqui ao lado, o gráfico da derivada correspondente, né, que é 2x. Quando os x são negativos, as inclinações são negativas, né? Dá para ver por lá ou por aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico das inclinações da função ao lado. Eu acho que hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Não vou adentrar mais o assunto, nós já tivemos, assim, bastante coisa nova para aprender hoje. Tá? Peguem firme agora, aproveitem um tempinho para pegar firme nos exercícios lá, pelo menos daqueles exercícios de fixação iniciais, né? Alguma dúvida que eu possa tirar da aula de hoje? Tiago, Gabriel, Luciano, Leônidas, Yaya, Eduarda, Samantha. Professor, Sim? a Samantha, pode fazer o cálculo da derivada ali de novo? Por que que deu 2x? Não só posso, como devo. Vamos lá. Vamos fazer aqui, então, derivada de x igual ao limite quando ΔX tende a 0 de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Limite quando ΔX tende a 0 sobre ΔX de o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo menos x quadrado. Agora eu vou cortar esse x quadrado com esse x quadrado. Finalmente eu coloco o ΔX em evidência. Porque tem ΔX aqui e ΔX aqui. Vai ficar 2x mais ΔX. Daí eu vou cortar esse cidadão com esse. Esse aqui vai para 0 e só sobrou o 2x. Não pense que eu fiz tudo isso de cabeça. Eu sabia de cor que dava 2x, tá? Entendi agora. Na verdade, nós vamos ver uma técnica depois, Samantha, no futuro, tá? Se a função for y igual a x quadrado, isso vai ser no futuro, tá? Nós não vamos estar aplicando o limite toda hora, nós vamos aprender algumas técnicas, né? Nesse caso, é só pegar esse expoente aqui, ó, jogar ele para frente e descontar 1, né? Então, x na n vai ficar n vezes x na n menos 1. Se fosse x ao cubo, ficaria 3x ao quadrado a derivada. Bem mais fácil, né? Samantha, eu me expliquei bem ou mal agora nessa do x ao cubo? Não, eu entendi sim. Entendeu? Então tá bom. Então tá, meus caros, ótimos estudos aí, né? Vão sempre perguntando no grupo, a monitora tá ali, a monitor... Ah, não, é cálculo 1. Cálculo 1 é o monitor. O monitor tá ali,
tá? E é ótimo que essas dúvidas, porque a dúvida vai para o grupo, a resposta vem para o grupo, né? E, além disso, os colegas também sintam-se à vontade para responder no grupo, nem que responda errado, se responder errado eu vou ver, tá? E aí eu vou dizer, não é bem assim, é um pouquinho assado, tá? O que eu quero é participação, tá? E que vocês se ajudem entre si, porque a nossa vida sem a ajuda dos outros e sem a gente ajudar os outros não vale de nada. Se o Einstein, que foi um cara no mínimo inteligente, ele disse o seguinte: só uma vida vivida para os outros vale a pena ser vivida. Tá? Quem somos nós para dizer que não, né? Então, um abração para vocês aí. Sim, diga, Luciano. Antes de encerrar, Luciano, Sim. O professor usou ali aquela fórmula derivada, ela é genérica? Eu uso sempre essa fórmula, esse cálculo último que o professor fez. Esse último, ela só vale para polinômio. Isso. Ela só vale para polinômio, tá? Porque, por exemplo, se a função fosse seno de x, aquela fórmula já perde totalmente o sentido. Ela é genérica e vale só para polinômio, tá? Então, ela é particular para polinômio, não genérica. Ah, valeu, obrigado. Valeu. Mas a gente vai aprender, Luciano, nas próximas aulas, técnicas de derivação. E ali nós vamos saber bem quando aplicar uma e quando aplicar outra, para não ficar se matando sempre no limite, né? Porque o limite, para funçãozinha fácil, é uma coisa, mas para função difícil a gente sabe que não é. Então tá, meus caros. Bacana. Valeu. Um abração aí a todos e até daqui a pouquinho em Geometria Analítica. Valeu, professor.